Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 23 de abril, estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 1, a Igreja dos Primogênitos. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 2, Os Ministros da Nova Aliança. Ó Senhor Jesus, o Senhor está contando conosco, para levar adiante esse ministério, que é o ministério da sua vontade, é o ministério que o próprio Senhor Jesus iniciou, e hoje através do Espírito ele está nos levando a cumprir a sua vontade, a cumprir o seu plano. Para isso ele precisa que a gente exercite o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver de fato que Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. O importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 15, versículo 5. Ó Senhor Jesus, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Senhor Jesus, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. João capítulo 15, versículo 5. Senhor Jesus, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje, fiel ao que envia. Ó Senhor Jesus, devemos agradecer a Deus por nos dar as palavras proféticas. O Senhor realiza a obra por meio de suas palavras. Quando jovem, eu queria muito ser um evangelista. No entanto, por causa da minha timidez, nem sempre eu conseguia abordar as pessoas e falar-lhes do Senhor, ainda que o Espírito me compungisse. Por vezes, após reunir coragem, eu até conseguia abordá-las. Algumas vezes dava certo, outras não. Nos últimos anos, porém, o Senhor nos deu um caminho prático e bastante assertivo para a pregação do Evangelho. A seguinte pergunta tem sido utilizada como chave para iniciar um diálogo com as pessoas. Posso orar por você? Com o sim da pessoa, fazemos uma segunda pergunta. Você gostaria que eu orasse por alguma questão específica? Todas as pessoas possuem algum problema, alguma questão a ser resolvida, algo que as inquieta e perturba. Inclusive, muitas delas clamam em seu interior pelo falar de Deus em sua vida. Ó Senhor Jesus. O uso de transporte por aplicativo tem se tornado bastante comum e muitos irmãos têm aproveitado para orar pelos motoristas e pregar-lhes o Evangelho. Começando com uma oração, as pessoas têm tido acesso ao Evangelho, à palavra escrita e até mesmo a um telefone de contato. Por meio dessa simples abordagem, milagres têm ocorrido em nosso meio e pessoas têm sido salvas do suicídio por uma oração que lhes traz esperança. Levar vida a todos é nossa comissão. Ó Senhor Jesus. No passado, tínhamos um projeto chamado Expo Livro, responsável por levar o Evangelho para inúmeras cidades e iniciar nelas a prática da vida da igreja. Contávamos com 6 ônibus para desempenhar esse papel. Todavia, recentemente, o Senhor despertou mais uma vez o encargo pelo Expo Livro, porém com visão e foco revitalizados. Movidos por esse sentimento, começamos a orar em setembro de 2018 para que o Senhor nos direcionasse nessa questão. E para nossa surpresa, em dezembro daquele mesmo ano, Ele nos presenteou com 3 carretas. De lá para cá, por onde passou o Expo Livro,
deixou resultados bastante expressivos. Inclusive, algumas autoridades municipais reconheceram publicamente o impacto positivo deixado em suas cidades. Ó Senhor Jesus, a palavra é o veículo principal com que nós trabalhamos. E não é a minha palavra nem a sua palavra, mas a palavra do Pai, a palavra de Deus, a palavra que o Senhor confirma com sinais e milagres, porque essa obra é dele. Ele é responsável e nós trabalhamos no descanso, porque é Deus quem trabalha. Por isso, não confiemos em nossa carne, mas no Senhor. Ó Senhor Jesus, como ministro de Deus, Jesus em nenhum momento buscou fazer a própria vontade, mas a de Deus. No Evangelho de João, o Senhor deixou clara essa questão, conforme lemos. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Portanto, amados irmãos, sigamos o exemplo do Senhor Jesus. Não falemos por nós mesmos. Não achemos que somos capazes de fazer alguma coisa para Deus. Quem realiza a obra de Deus é sua palavra. Não queiramos roubar a glória que é devida a Ele. Nós somos apenas instrumentos por meio dos quais Ele age. Somos como vasos de barro que contêm um tesouro dentro de si, mas a excelência do poder é de Deus. Ó Senhor Jesus. No Evangelho de João, novamente o Senhor Jesus deixa evidente qual era a sua relação com a palavra de Deus. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Aqui fica claro que Jesus apenas falava as palavras que o Pai lhe dava, e que por meio delas, os que as ouviam podiam conhecer sua origem, o Pai. O Senhor não deixava dúvidas quanto a quem enviou e quem foi enviado. O Pai é a origem de todas as coisas, tudo provém dele. Por isso, sempre que fizermos algo para Deus, lembremos da origem de nossos atos e rendamos a Ele a glória que lhe é devida. Ó Senhor Jesus, veja mais uma vez o Senhor Jesus atuando como ministro da nova aliança. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Esperamos que essas palavras nos impressionem, pois nada podemos fazer de nós mesmos. O Senhor Jesus prossegue: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Portanto, amados irmãos, deixemos de lado aquilo que pensamos ser capazes de fazer para Deus. A única maneira de a obra de Deus ser feita é Ele mesmo fazendo-a por meio de nós. Sejamos conscientes de que sem o Senhor não conseguimos nada, mas se estivermos ligados ao Senhor, produziremos frutos para Ele, como os ramos de uma videira produzem uvas por estarem ligados a ela. Esses são princípios importantes para atuarmos como ministros da nova aliança. Ó Senhor Jesus, finalmente, atentemos para as preciosas palavras do Senhor Jesus registradas por João em seu Evangelho. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. De fato, como ministro da nova aliança, o Senhor Jesus foi muito fiel, e nós precisamos também ser fiéis a Ele. Isso é precioso. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós como ministro da nova aliança, a gente tem um procedimento que o Senhor espera de nós, né? Um procedimento para a gente poder, de fato, realizar a obra de Deus, né? É deixar o Senhor fazer a obra por meio de nós, sendo fiel a Ele, né? Deixando que Ele realize a sua vontade,
A gente é cooperador, a gente não pode fazer nada por nós mesmos. A gente precisa fazer tudo no Espírito, e assim Ele vai conduzir. É a sua palavra que confirma todas as coisas, é a sua palavra que vai adiante. Não podemos roubar a glória de Deus, essa glória que é devida a Ele, nesse Senhor Jesus. Aquele que quer fazer a própria vontade, ele busca a glória para si. Mas aquele que faz a vontade daquele que lhe enviou, dá a glória para aquele que o enviou. Então é isso que a gente tem que perceber. Tudo a gente precisa ter como fonte o Senhor. Precisa partir dele. Por isso que a gente vê ali, bem claro ali em Mateus 7, né? Se eu falar, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Aí muitos naquele dia dirão, né? Senhor, em teu nome, né? Fizemos muitos milagres, sinais, prodígios, expulsamos demônios. Aí o Senhor fala, ó, não vos conheço, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Não vos conheço, não vos aprovei, não foi algo, né, de intimidade, não partiu de mim. Ó Senhor Jesus, vocês fizeram baseado em vocês mesmos. Por isso eu estou mostrando para nós, não somos nós que fazemos a obra, é o Senhor em nós. A gente precisa aprender a exercitar o Espírito e deixar o Senhor fazer. O Senhor ele precisa de nós, mas é como um vaso. Ó Senhor Jesus, é pelo exercício do Espírito. Senhor Jesus, a gente precisa estar bem claro quanto a isso, se nós estamos vivendo no Espírito ou não, se estamos exercitando o Espírito ou não. Para muitos, acham que simplesmente é você entender a doutrina da palavra e tentar fazer alguma coisa. Aí muitos não percebem se estão fazendo a vontade de Deus ou não. É por isso que muitos não creem na questão de você ganhar a salvação. Acham que você vai simplesmente fazendo coisas e naquele dia da volta do Senhor você vai descobrir se você é salvo ou não. Ó Senhor Jesus. A gente, poxa, é uma vida de muita incerteza, né? Como é que a gente vai viver assim dessa forma? Ó Senhor Jesus, não, a Bíblia fala que Deus ele não é Deus de confusão. Ó Senhor Jesus, Ele deixa as coisas muito claras para nós, assim como o Senhor deixou claro para nós aqui. Olha, Ele veio para fazer a vontade do Pai, não faz o que queria, não ia onde queria. Ó Senhor Jesus, Ele não tinha liberdade, Ele fazia apenas aquilo que o Senhor queria. O versículo que a gente leu e orou, esse versículo precisa nos impressionar e nos guiar em todas as coisas. O Senhor fala que eu sou a videira, vós os ramos. Senhor Jesus, o ramo não faz nada sozinho, ele tem que estar ligado à videira. A videira que está ali com toda a seiva, com todas as suas riquezas, e ela vai passar isso para os ramos. Ó Senhor Jesus, o fruto ele sai ali no ramo, mas é o fruto da videira, não é o nosso fruto. Ó Senhor Jesus, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí aqui esse versículo, eu já dei vários exemplos aqui, várias vezes. Senhor Jesus, sem mim nada podeis fazer, não quer dizer que a gente não tenha capacidade de fazer. Muito pelo contrário, nós temos muita capacidade de fazer muita coisa para Deus. Mas a questão é não estar habilitado. Eu sempre dou esse exemplo, como uma carteira de motorista. Você foi lá, tirou sua carteira, você pode dirigir já há anos, Senhor Jesus. Aí se você esquece sua carteira de motorista em casa, você não esquece de dirigir, você não perdeu a habilidade de dirigir. Você vai continuar dirigindo normal. Mas se uma autoridade de trânsito, um policial te parar e pedir sua carteira de motorista, você não está habilitado. Como é que você vai comprovar que você é habilitado? Só mostrando a carteirinha, Senhor Jesus. Então é isso que o Senhor está falando para nós. Sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, não é que eu não seja capaz de fazer, mas o Senhor olha e fala assim, deixa eu ver se ele está no Espírito. Deixa eu ver se ele está sendo conduzido pelo Senhor. Se está sendo conduzido, está habilitado para fazer. Se não está sendo conduzido pelo Senhor, não está habilitado. Então você está fazendo em você mesmo. Ó Senhor Jesus. Por isso o Senhor ele mostra aqui bem claro, que ele sempre mostrou, sempre deixou claro, que ele transmitia a palavra do Pai. Ele fazia a palavra do Pai. Ó Senhor Jesus. E ele deixou ali muito claro, que tudo aquilo que ele fazia, é o próprio Pai que vinha e confirmava. Era por isso que as pessoas podiam testificar que Jesus estava ali, fazendo as coisas em nome de Deus. Porque o próprio Deus confirma. A gente já viu isso durante essa semana, Senhor Jesus. A gente precisa dessa situação. A gente vai lá, prega o Evangelho, vive diante do Senhor, e aí os sinais vão seguindo, Senhor Jesus. Por isso que hoje nós vamos mostrando essa maneira muito simples, Posso orar por você? Até mesmo sair com uma camiseta na rua, já tivemos testemunho também de irmãos se colocaram a foto, com a camisa, posso orar por você nas mídias sociais, e
as pessoas começaram a pedir oração. E hoje, né, a gente está praticando em casa, né, eu posso orar por você, né, ali abordando as pessoas, né, nas mídias sociais, né, perguntando se a gente pode orar. Né, aí a pessoa aceita, a gente vai, né, ora por ela, vê se ela tem alguma questão específica, até mesmo de casa. Né, se a gente tem contato via WhatsApp ou via telefone, né, ou até ali na mídia social mesmo, né, manda um arquivo de áudio ali orando pela pessoa. Ó Senhor Jesus. Então a gente está fazendo de tudo para que as pessoas possam tocar no Senhor. E de fato a gente tem testificado. Né, as pessoas estão ali, né, diante do Senhor, né, na incerteza, sem saber o que vai acontecer no meio disso tudo. Ó Senhor Jesus, estão ali ansiando, né, para receber a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E como o irmão colocou aqui, né, que ele sempre teve o desejo de ser um evangelista, né, ou seja, de ter a habilidade, a capacidade de pregar o evangelho, mas não conseguia. Ora dava certo, ora não dava certo. Às vezes, mesmo o Espírito falando com ele, vai lá, fala com aquela pessoa, ele tinha vergonha, não sabia como iniciar. Ó Senhor Jesus, e hoje o Senhor deu para nós esse encargo tão simples. Posso orar por você? Né? O irmão sempre fala isso, deixa escapar da sua boca. Você chega a ver uma pessoa, o Senhor te tocou, pergunta, posso orar por você? O máximo que vai acontecer é a pessoa falar assim, ah, não, obrigado. Você fala assim, tá bom, Deus te abençoe. E vai embora. Eu falo assim, pode sim. Aí você pergunta, né, faz a segunda pergunta. Você tem alguma coisa específica que você deseja que eu ore? Aí às vezes a pessoa fala assim, não tenho não. Às vezes tem, mas não quer falar. Né? E outra vez a pessoa vai lá e fala, eu queria que eu orasse pelo meu casamento, queria que eu orasse pela minha família, pelo meu filho e tal, por um emprego. Ó Senhor Jesus, e quantas pessoas depois voltam, né, para agradecer, poxa, muito obrigado, você orou por mim aqui, ou então, vem aqui agradecer aqui porque tinha uma pessoa aqui ontem, assim, orou por mim e tal, e aí eu consegui tal coisa. Várias pessoas que já foram abordadas ali estavam ali perto de praticar um assalto, né, ou algumas tinham comprado uma arma para se matar, ó Senhor Jesus, para se suicidar, porque já não tinham mais esperança, né, já estavam ali, poxa, eu vou sofrer, vou morrer, então é melhor antecipar isso, né, e aí estavam ali prestes a cometer suicídio, ó Senhor Jesus. E aí a gente chega com uma simples oração, né, posso orar por você? Ó Senhor Jesus, a pessoa está ali conturbada ali, né? E aí é renovada no interior dela a esperança. Já teve vários casos também de pessoas não dizerem, né, especificamente o que estava acontecendo. E ali, né, o irmão orando ali, o irmão orando, foi guiado pelo Espírito e conseguiu tocar exatamente no ponto, né, Senhor Jesus, que a pessoa precisava. Né? Teve um caso desse que a pessoa não pediu assim nada específico, né? O irmão foi, orou, né, ali guiado pelo Espírito. No dia seguinte a pessoa voltou e falou, olha, eu não falei para você que você orou por mim, eu não falei para você qual era o motivo da oração, você pelo Espírito foi lá e falou exatamente o que eu estava precisando e eu voltei para te agradecer porque aconteceu. Ó Senhor Jesus, são os milagres, é a palavra de Deus confirmando todas as coisas. Ó Senhor Jesus, como eu compartilhei ontem, né? Senhor Jesus, a gente precisa ser esses que são guiados pelo Senhor. O Senhor falou, não faça isso. Você vai lá, obedece, qual o resultado? Recebe vida. Se depois o Senhor vai lá e fala para você, faça isso, qual vai ser o resultado? Vida. O próprio Senhor vem confirmando. Por isso que Jesus, ele mostrava, olha, se vocês prestarem atenção em tudo que está acontecendo, vocês vão perceber que eu não faço a minha vontade. Né? É o próprio Pai que está vindo e confirmando. Por isso está mostrando para nós, né? A palavra, né, é o veículo que a gente trabalha, né, Senhor Jesus, é o trabalho de Deus, é Deus sendo dispensado, né, por isso que a gente precisa todo o tempo, né, se a gente de fato quer gerar resultado na vida das pessoas, na nossa vida, a gente precisa estar no Espírito. Essa é a preocupação que eu tenho hoje, Senhor Jesus, Senhor, eu quero exercitar meu Espírito, eu quero estar no Espírito, em primeiro lugar, para eu receber a palavra do Senhor, né, levar adiante a palavra do Senhor e poder de fato ajudar as pessoas com essa palavra e também ser ajudado. Quando a gente cuida das coisas do Senhor, o Senhor também cuida das nossas coisas. Né? O Senhor está falando sempre conosco, que a gente precisa abrir mão, né, das nossas coisas, do nosso tempo, do nosso descanso, para fazer a vontade de Deus. E assim Ele vai nos abençoando, né, dia a dia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né, é salvação para as pessoas e salvação para nós. É por isso que está mostrando que a gente não pode levar qualquer palavra. Né? Não é a nossa palavra, né, Senhor Jesus, mas é a palavra de Deus, é a palavra do Pai. Ó Senhor Jesus, a gente mostra a fonte de tudo, assim como Jesus sempre mostrou. Né, Senhor Jesus, se eu levava a palavra dele, as pessoas logo percebiam, olha, é a palavra de Deus. Né?
Por isso que o Senhor falou, olha, eu vou para junto do Pai. Aí Filipe fala, Senhor, então mostra-nos o Pai, isso já nos basta. O Senhor dá uma resposta simples. Há tanto tempo vocês estão comigo e ainda não viram o Pai? Ó Senhor Jesus, ou seja, tudo que ele falava era a palavra do Pai. Tudo aquilo que ele fazia era a vontade do Pai. Então aquilo que Jesus estava fazendo era aquilo que o Pai estava fazendo. Aquilo que ele estava pensando, a maneira dele de reagir, era Deus fazendo. Então é isso que as pessoas precisam testificar na nossa vida. A gente vai lá, dá uma palavra, um ombro amigo e tal. Aí você tem que perceber, olha, é Deus. Ó Senhor Jesus. E de fato, quando a gente vai cumprindo a palavra de Deus, a gente vai percebendo, né? É isso também, o Senhor vai testificando isso. Né? Conforme a gente vai tocando ali na palavra, levando a pessoa fala assim, poxa, Deus falou comigo. Ó Senhor Jesus. Né? E é isso que a gente de fato tem que perceber. Né? A gente não pode confiar na nossa carne, a gente tem que confiar no Senhor. O Senhor, Ele é responsável pela palavra, a obra é dEle, a palavra é dEle, a vontade é dEle. Ó Senhor Jesus, nós somos dEle e o que a gente precisa fazer é a vontade dEle. Ó Senhor Jesus, isso que Ele está contando conosco. Ele não quer que a gente fique atirando para tudo quanto é lado, para ver se uma hora acaba cumprindo a vontade de Deus. Não, a gente precisa seguir o exemplo do Senhor. Ó Senhor Jesus, não falar nada por nós mesmos, não achar que a gente é capaz de fazer alguma coisa para Deus. Né? Aquilo que realiza a obra de Deus é a palavra de Deus. Senhor Jesus, mas como eu já compartilhei, não é qualquer palavra. Não é pegar qualquer coisa na Bíblia, tudo que está na Bíblia aqui é a palavra de Deus, vamos lá. Não, é a palavra atual, é aquilo que Deus deseja para nós agora. Ele está cuidando de nós, né? Ele está preocupado conosco, o maior interesse dele é em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, e se a gente faz coisas sem depender dele, a gente acaba fazendo a nossa própria vontade, a gente acaba tirando a glória de Deus para nós. Ó Senhor Jesus, por isso está mostrando para nós, a gente não pode, né, Senhor Jesus, tirar a glória de Deus, fazer alguma coisa por nós mesmos para poder ganhar um benefício, isso ou aquilo. Você fazer tudo assim em benefício ao Senhor, mesmo que às vezes a gente não compreenda direito, a gente não esteja entendendo, ó Senhor Jesus, mas tem que fazer aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus, é Ele que vai realizar a sua obra, é Ele que vai nos dar a sua palavra, é Ele que vai dar direção. Ó Senhor Jesus, nós somos apenas um vaso de barro com um grande tesouro dentro de nós. Ó Senhor Jesus, o que a gente precisa fazer é levar esse tesouro para as pessoas. Senhor Jesus, né? E o próprio Senhor mostrou, né, qual era a relação dele com a palavra. Né? Era mostrar o próprio Deus. E hoje da mesma forma, nós como igreja, né, nós precisamos exibir o próprio Cristo, né, como a gente vê lá, né, em Efésios, né, fala do mistério de Deus. Né? O mistério de Deus é Cristo. Né? E Cristo também tem seu mistério. Né? O mistério da igreja, né, o mistério de Cristo é a igreja. Então hoje nós estamos na igreja para poder exibir Cristo. E esse Cristo leva as pessoas a tocar em Deus, né, a tocar em tudo aquilo que é mais profundo, a perceber, né, o que de fato é Deus. Né? Quando a Bíblia mostra para nós que Cristo quer nos levar diante de Deus, por que faz isso? Por que a Bíblia fala isso? Porque hoje muitas pessoas têm um conceito de Deus. Muitas pessoas têm conceito de, não, essa religião que vai me levar a Deus, isso e aquilo. E aí ela fica naquela confusão, não, isso aqui é de Deus, não, isso aqui que é e tal. Mas quando você toca de fato na palavra, no Espírito, você vai conduzir aquela pessoa de fato diante de Deus. Aí ela vai perceber a diferença. Agora eu estou vendo, isso aqui é Deus. Esse aqui é Deus. Ó Senhor Jesus. Aí quando ela tem clareza, ela vai abandonar todas as outras coisas. Ó Senhor Jesus. E isso também serve para o nosso viver. Quando a gente de fato toca na palavra de Deus, na vontade de Deus, você vai vendo os seus próprios conceitos, você vai se examinando, você vai vendo as questões e você vê, não, agora eu estou claro que isso aqui é a direção de Deus. Então, para poder andar nessa direção, eu preciso deixar isso, deixar aquilo, isso aqui está me atrapalhando. Quando você começa a ter contato de fato com Deus, ó Senhor Jesus, não é um conceito de Deus, não é uma impressão, não é uma sensação, é algo real. Ó Senhor Jesus, por isso que Jesus ele falou com os discípulos com toda a firmeza. Olha, vocês há tanto tempo estão comigo e ainda não conheceram o Pai? Ó Senhor Jesus, ele tinha clareza de que ele estava expressando o Pai, ele estava todo tempo fazendo a vontade do Pai, então era hora dos discípulos ali refletirem. Poxa, peraí, então Jesus quando fez isso, quando falou aquilo, quando agiu assim, então era o próprio Deus fazendo, aí ia começar a ver, a perceber, né, um arder interior. Ó Senhor Jesus, tem uma passagem, se não me engano, aí em Lucas, né, que fala logo depois que o Senhor foi crucificado,
as pessoas começaram a, né, o Senhor foi crucificado, ressuscitou, e estava todo mundo falando a respeito disso. Né? E aí tem duas pessoas andando no caminho de Emaús, né, Senhor Jesus, aí surge o Senhor ali, né, e começa a falar com eles, né, a respeito da palavra e tal, e depois de repente o Senhor desaparece. Aí eles percebem que aquele que estava falando com eles era o Senhor. Aí um deles vira e fala, né, por acaso não nos ardia o coração quando ele nos falava a respeito da palavra? Ó Senhor Jesus. Então é isso que a gente tem que perceber, né, quando é o Senhor falando conosco, gera um arder no nosso coração, gera um testificar. O Espírito, ele testifica com o nosso espírito o que é a vontade de Deus, o que é a palavra de Deus, testifica que nós somos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, e a gente precisa reconhecer a voz do Pai. Por isso eu sempre falando no início de cada vídeo, né? Importante a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, a gente identificar, ter clareza, ter discernimento, que tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está fazendo, que a gente está praticando, a origem é Deus. Né? Então vamos viver mais diante do Senhor e ter essa clareza, né? Senhor, eu quero fazer tudo em Ti. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.